paz, eu sou a Daniele. Nós estamos com o segundo vídeo, Jesus, o nosso exemplo em tudo, e hoje nós vamos falar sobre parábolas. Tu és real e estás em mim, tua verdade toma conta do meu ser, e o mundo irá ver quem tu és, tua glória reina sobre todo o céu. Como nós vimos nos vídeos anteriores, nós falamos bastante sobre oração, falamos sobre Jesus, e o que nós precisamos entender é que o Senhor Jesus, ele veio como homem exatamente para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Então ele abriu mão de toda a sua glória, ele abriu mão de tudo, né, para que viesse como homem, para que ele nasceu, veio como bebê, aprendeu a andar, aprendeu a escrever, aprendeu a comer, ele aprendeu a trabalhar. Tudo que nós fazemos hoje, o Senhor Jesus, ele veio como homem e ele fez. Né? Como nós temos a imagem dele como nosso Senhor Jesus, né? Como nosso Deus, às vezes nós não assimilamos isso. Que ele veio como homem, ele vivenciou tudo isso que nós passamos hoje, né? O Senhor Jesus, ele vivenciou. E muitas vezes a gente procura tentar fazer as coisas da nossa forma. E na realidade nós precisamos pensar o que faria Jesus? O que Jesus faria nessa situação? Como Jesus agiria nessa situação? Qual resposta Jesus daria nessa situação? E às vezes nós ficamos na dúvida sem saber o que falar. Então, nós vemos que na palavra demonstra que Jesus, ele era sábio. Ele lia as escrituras, né? Lá antigamente, lá quando tinha a Torá na época dele. Então ele lia as escrituras, ele se retirava para falar com o Pai. Então diversas vezes na palavra nós vemos Jesus se retirou para orar, né? Então, e quando ele estava, né, na presença de todos, ele ensinava. E nós precisamos buscar a Deus através da oração. Nós precisamos buscar o Senhor Jesus para que Ele fale conosco. E como nós já aprendemos, é um diálogo. Então nós buscamos a Ele através da oração e Ele nos responde através da palavra. Então até isso o Senhor nos ensinou, o Senhor Jesus. Como nós devemos fazer? Como nós devemos agir? E durante muitas situações, né, Jesus na terra, nós vemos que ele passava a mensagem, ele falava muito por parábolas, para que houvesse o entendimento. Então, para a gente entender, o tema central da Bíblia é Jesus, o tema central da Bíblia é o Messias, é o Senhor Jesus. Então, tudo é direcionado à vinda de Cristo, a primeira vinda que foi o nascimento, a segunda vinda de Cristo, e a Bíblia é direcionada a isso. Porém, lá nos 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, ele fala bastante sobre a história de Jesus, o seu nascimento, as coisas que ele fez na terra, os milagres, os ensinamentos. Eles são focados em mostrar como Jesus agia no meio do povo. E Jesus, nas pregações, como eu falei anteriormente, ele falava por parábolas. Então, o que é parábola? Então, a parábola, ela vem do grego parabole. E assim, na essência da palavra, ela significa colocar as coisas lado a lado, fazer uma comparação. Então, você pega uma parábola bíblica, você vê que o Senhor Jesus, ele usa de algo simples para interpretar aquilo que ele quer falar, aquilo que ele quer trazer, a mensagem que ele quer transmitir. Então, a parábola, ela é algo simples e objetiva. Ela é uma pequena história que ela é contada com o objetivo de estar comunicando a mensagem que no caso, Jesus gostaria de passar.
E a finalidade da palavra é ensinar uma verdade, ou moral, ou espiritual. Nós vemos diversos tipos, e tem muitas parábolas na Bíblia. E apesar das parábolas, né, serem histórias fictícias, né, histórias que às vezes não aconteceram, elas ilustram e se baseiam no cotidiano real. Então, às vezes, a história ela foi criada para trazer um entendimento de coisas que realmente acontecem. Então, era isso que o Senhor Jesus ele trazia. Ele trazia uma simplicidade para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele veio fazer na terra. Ele foi enviado, ou como se portar, ou o que fazer. O Senhor Jesus ele ia ensinando. Nos textos bíblicos existem diversas parábolas, e as parábolas elas existem no Antigo e no Novo Testamento. Então, muitas vezes a gente ouve bastante falando das parábolas de Jesus, mas no Antigo Testamento também tem parábolas. Então, a gente tem aqui o exemplo de uma parábola lá no Antigo Testamento. Fica em 2 Samuel 12, versículo 1 ao 5. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentou-se ele a Davi, e disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, e com seus filhos do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E quando nós vamos lendo lá em Samuel, nós vemos no decorrer, né, que Natã estava falando da situação que Davi, né, no caso, o homem seria Davi, né, o do exemplo em relação ao homem rico. E então Natã usou uma parábola, uma história, para que Davi pudesse compreender com simplicidade aquilo que Deus estava tentando dizer, estava falando na realidade, né? Então, as parábolas, elas vêm para trazer, para abrir a nossa visão, para abrir o nosso entendimento. Eu sou diferente de você, você é diferente de todo mundo. Cada um tem uma forma de raciocínio. Às vezes, se nós usamos algo difícil, palavras difíceis, alguns vão entender, outros não. Não é porque a pessoa ela não tem conhecimento de leitura, é porque às vezes o entendimento dela, às vezes é um pouco mais demorado. E em algumas situações também pode acontecer que a pessoa é nova convertida. Então nós vamos falar algo da palavra, algo que Deus está tratando, e a pessoa às vezes não consegue entender. Então você trazendo uma ilustração, a pessoa entende, agora eu entendi o que você quis dizer. Então, a intenção, quando nós falamos da palavra de Deus para alguém, é que essa pessoa entenda o que você está falando, ela compreenda, ela absorva aquilo que o Senhor está querendo usar através da sua vida, porque senão ficam palavras perdidas. E não é isso que Deus quer, porque Deus tem muito mais para mim e para você, e Ele pode te usar para falar da verdade dele. E para isso, não basta ter o conhecimento, você tem que ter a dinâmica de explicar e a pessoa poder entender. Então, uma fórmula boa é através das parábolas, né? E como nós falamos agora, existem as parábolas no Antigo Testamento, porém, tem as parábolas no Novo Testamento. E as parábolas do Novo Testamento, elas são encontradas nos Evangelhos e todas elas foram contadas por Jesus. E Jesus ele usava as parábolas para proclamar o reino de Deus. Então,
ele usava as parábolas para anunciar algo inédito, que ele era o Messias, ele veio como homem para salvar as nossas vidas. E muitas pessoas não criam naquilo. Então ele veio para contar as boas novas e para nos ensinar. E algo que é importante frisar, né? A gente entender, as parábolas de Jesus, elas não podem ser comparadas com nenhuma outra parábola. Elas são únicas, originais, elas são inigualáveis. Jesus falava de coisas soberanas, né, coisas dos céus. Então, nós não temos como comparar qualquer outro tipo de parábola com a parábola que Jesus, né, ministrou, porque ele era único, ele é o único. E agora vamos ver lá um exemplo de parábola no Novo Testamento. É uma parábola bem conhecida, fica lá em Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30. Fala assim, é a parábola o joio e o trigo. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Os servos lhe disseram: queres, pois, vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então o Senhor, ele vem buscar os seus, ele vem buscar os que o adoram em espírito e em verdade. E como nós sempre aprendemos, o Senhor vai haver essa separação, né? E aqueles que o adoram, aqueles que o servem, vão estar com ele naquele grande dia. E algo que nós precisamos também prestar muita atenção é nas interpretações que nós damos às parábolas. Jesus, ele tinha uma finalidade por estar falando aquilo. E muitas pessoas, às vezes, pegam as parábolas e querem colocar a sua justificativa naquilo que está falando, ou usar para algo pessoal. Jesus, todas as vezes que ele ministrava a parábola, era para falar das coisas eternas, ou para trazer algum tipo de correção, algum tipo de alerta. Essa que nós lemos do joio e do trigo era um tipo de alerta, para que nós possamos ter a nossa vida correta diante de Deus. Então, nós precisamos prestar muita atenção para não trazer a interpretação da parábola para aquilo que a gente acha, mas sim para aquilo que Deus quer tratar através dessa parábola. E por que assim, geralmente Jesus, ele pregava através das parábolas? Então, Jesus, ele falava por parábolas para explicar as coisas complexas de forma simples. Então, como eu falei lá no início, às vezes nós temos uma coisa muito difícil para falar, muito complexa, que até para o nosso entendimento foi difícil, e como que eu vou transmitir isso? Então, o Senhor Jesus, sabendo da nossa limitação como ser humano, porque Ele é Deus, Ele sabendo da nossa limitação como ser humano, Ele trabalhou através das parábolas para que nós pudéssemos entender as coisas eternas. E através das suas parábolas, Jesus, Ele tornou o caminho da salvação acessível a todos. Que complementa isso que eu acabei de dizer. O Senhor Jesus, ele não escolhe as pessoas por tamanho, por peso, por classe social, por idade. Ele não faz acepção de pessoas. Então, nós precisamos entender que tem pessoas também que elas, às vezes, não sabem ler, não sabem escrever. Às vezes, essa pessoa ela não teve a possibilidade de estar tendo uma educação, numa escola, ou alguém ensinar. E quando você vai explicar algo para essa pessoa,
o entendimento dela é um pouco mais demorado. Então o Senhor Jesus, ele veio exatamente para isso, para mostrar da forma que nós devemos fazer. Até porque ele falou que nós faríamos obras maiores do que a dele. Então ele chamou alguns, como nós vemos na palavra, para ministrar, para profetizar, para estar pregando, para fazer diversas coisas no reino. E nós precisamos entender que tudo que nós fazemos é pro reino de Deus. As pessoas estão recebendo aquilo que nós estamos fazendo. Porém, nós somos um canal. Então, se eu estou aqui louvando ao Senhor, ou pregando, ou ministrando, fazendo o que for, eu estou no altar do Senhor, fazendo algo para Ele, eu sou um canal. Então, eu preciso estar com a minha vida correta. Eu preciso estar orando, me consagrando, ouvindo a voz do Senhor, para receber aquilo que Ele quer tratar com o povo. E aí eu vou ministrar. Então eu sou um canal de Deus na vida das pessoas. E esse canal, ele não acontece apenas na igreja. Ele pode acontecer no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Ele pode acontecer na sua casa, na sua família, nos seus parentes. O Senhor, ele trabalha de uma forma que a gente não entende. E Ele coloca pessoas na nossa vida para que a gente possa falar dEle. Às vezes você vai no supermercado, você está na fila do mercado, uma pessoa começa a falar com você e começa a reclamar e reclamar e reclamar. E aí o que você faz? Você vira as costas e continua andando? Você fala, é difícil, né? É complicado. Ou você fala, você conhece Jesus? Você já ouviu falar dele? Conhece, ora, coloca na mão de Deus. Ou então você fala, eu não sei qual que é, se você acredita, qual que é a sua religião, mas coloca na mão do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai ter uma solução para você. Qual é a oportunidade que você aproveita para falar de Jesus? É esse ponto que nós precisamos pensar. E na multidão, existia muitas pessoas que tinham um coração endurecido quando Jesus ministrava as parábolas, quando ele falava, né? Porque as pessoas, elas vinham não por quem era Jesus, mas pelo que Ele podia oferecer. Então, Jesus fazia milagres, Jesus curava, Jesus libertava os endemoniados, os cativos. E as pessoas iam até lá, algumas pessoas iam até lá pelo que Ele podia fazer, não por quem Ele era. Só que nós precisamos falar que nós plantamos a semente e quem faz germinar é o Senhor. Então, as pessoas, mesmo elas estando ali com a intenção que não era o Senhor Jesus, quem Ele era, ela estava sendo ministrada. E assim, hoje, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele veio ao mundo exatamente para nos mostrar como nós devemos fazer, como nós devemos agir, por qual caminho nós devemos andar. E a palavra do Senhor, ela é simples, a gente que complica. Então o Senhor Jesus, Ele ministrava por parábolas para ter uma palavra acessível a todos. E quando você for ministrar, ou quando você for falar com alguém, que você sabe que tem o coração endurecido, use uma parábola. Leia a Bíblia, compreenda, ouça a voz do Senhor. Leia, Senhor, eu não entendi. O que o Senhor quer tratar comigo através dessa parábola? E o Senhor Jesus, Ele vai tratar, Ele vai fazer. O Espírito Santo que habita dentro de nós vai trabalhar para que o nosso entendimento se abra. E hoje, Ele continua falando conosco de uma forma tremenda para que nós possamos continuar seguindo os passos dEle. O nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso advogado, Ele é maravilhoso, Ele é o príncipe da paz, Ele é o exemplo em tudo que nós fazemos. Então que você seja cheio do Espírito Santo com esse vídeo, que você possa direcionar a sua vida para que o Senhor Jesus possa te usar. Continua seguindo as redes do OREL, o Facebook, o Instagram. Siga, dê o seu like, siga a rede social da Renovação em Vida, para que você possa acompanhar todos os nossos conteúdos.
curtam os nossos vídeos e principalmente não esqueça, o Senhor Jesus veio para nos salvar. Fica com Deus e até o próximo vídeo.